pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Ontem foi o dia 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E a nossa aula de hoje é em homenagem a esse dia. Para tanto, vamos interpretar um post sobre essa data. Segue um quadro. Vejam esse post. Não aceite ser invisível. Entendemos que é um convite para que uma lésbica que leia esse post não aceite ser invisível, o que está nitidamente em sentido figurado. Ser invisível está querendo dizer não ter o próprio lugar na sociedade. Um primeiro receptor para esse post é o próprio público-alvo, ou seja, a mulher lésbica, que entenderá que precisa buscar seu lugar na sociedade. Mas é claro que não é o único receptor possível. O receptor pode ser qualquer pessoa que esteja navegando pela internet e encontre esse post. Dificilmente esse receptor vai considerar o sentido real das palavras, ou seja, ser invisível no sentido de não poder ser vista. O receptor pode ser, por exemplo, um pregador que tenha entrevistado uma mulher lésbica e tenha descartado a possibilidade de empregá-la simplesmente por sua orientação sexual. Ou ainda alguém que se negue a ter um relacionamento pessoal, tipo amizade com uma determinada mulher, simplesmente por essa mulher ser lésbica. São dois exemplos de pessoas que estariam sendo convidadas a repensarem suas decisões. No caso, o que eu, Pedro Brandão, penso é que esse post significa que as mulheres lésbicas estão cada vez mais lutando pelos próprios direitos, inclusive o direito de ser mãe, coisa que já aconteceu inclusive com muitas conhecidas minhas. A intenção do produtor do texto pode estar ligada a tudo isso que nós já falamos até agora, mas também pode ser promover a deputada Maria do Rosário, que de alguma maneira está ligada ao público-alvo desse post, as mulheres lésbicas. Aliás, se nós virmos a fonte desse post, nós encontraremos o perfil dessa deputada no Facebook. Na ideologia atual, cada vez mais, o respeito às pessoas LGBTQIAP+, tem sido uma forma de se promover, de modo que essa deputada não parece ser uma exceção. Não sabemos se essa deputada é lésbica e nós aqui do canal nem nos interessamos em apurar isso. Podemos apenas especular. Vamos supor que ela seja lésbica. Ela estará dando voz a si mesma como também a outras pessoas. Se ela não for lésbica, ela está acreditando que pode se promover apoiando a causa. Então agora vamos aproveitar a nossa homenagem ao Dia da Visibilidade Lésbica para supor que esse post caia numa questão de vestibular ou concurso. E venha com esse enunciado. Com base nesse post, a mulher lésbica é uma categoria que é convidada a pintar o cabelo com as cores do arco-íris. B. Lutar pelos seus direitos como cidadã. C. Aceitar a discriminação pela sociedade. D. Expressar seus sentimentos pela mulher que ama. E. Recusar certos tipos de serviços que lhe são oferecidos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. A pergunta do enunciado é: o que esse post convida a mulher lésbica a fazer? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você chega nessa questão, já fica quase certo que o gabarito é letra B. Só que o problema é que essa é apenas uma das questões que você tem para ler pela primeira vez e avaliar o grau de dificuldade. Em casos como esse,
o que nós convidamos é que você marque uma pequena seta ao lado da alternativa que você julgue ser o gabarito. O nível que nós devemos atribuir a uma questão como essa é fácil, já que depois da primeira leitura, o gabarito é quase que certo. O problema é que ainda há muitas outras questões para serem lidas pela primeira vez. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver essa questão. Como nós já mostramos, a frase principal, não aceite ser invisível, está em sentido figurado. O que significa não aceitar ser invisível? Significa buscar o próprio lugar na sociedade, o que está, em outras palavras, na alternativa B. Quanto às outras alternativas, nós temos o erro da contradição na alternativa C, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. O que o post está convidando é exatamente o contrário, que as mulheres lésbicas lutem contra a discriminação. Aceitar a discriminação é exatamente aceitar ser invisível. As outras três alternativas incorretas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. A alternativa A, por exemplo, em momento nenhum o post convida as lésbicas a pintarem o cabelo. O que acontece na linguagem não verbal é outra coisa, que é o uso das cores do arco-íris para representar a categoria. Também o post não convida isso que está na alternativa D, ou seja, que as mulheres lésbicas expressem o sentimento para quem amam. Isso não aparece em lugar nenhum do post. Post que, é claro, também não convida para o contrário. Mas onde aparece esse convite para se expressar o amor a quem se ama? Em lugar nenhum. Sobre a alternativa E, o post também não convida que as mulheres lésbicas recusem qualquer tipo de serviço. Isso não está em lugar nenhum do post. A única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa B, que é, portanto, o gabarito da questão. Bem, em homenagem ao Dia da Visibilidade Lésbica, nós interpretamos um post sobre a data, bem como nós inventamos uma possível questão de vestibular ao concurso sobre esse post. Uma questão como a que a gente inventou dá grande vantagem ao candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. As lésbicas não podem aceitar a invisibilidade, ou seja, a discriminação pela sociedade. E a geração de vocês que são jovens tem o potencial para criar um futuro melhor para todos, de modo que, independente da orientação sexual que cada um de vocês tenha, o ideal é que vocês não aceitem a invisibilidade que a sociedade já deu a vários grupos sociais. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história, para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer
qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.